Vamos lá, né? Vamos começar. E hoje aqui é um dia super especial, né? Hoje é começo de ano para nós, da MAV, Amigos do Meio Ambiente da Vida. Começo de nova etapa, obra nova para estudar. Terminamos o estudo do André Trigueiro, que foi muito legal, muito proveitoso, do Espiritismo e Ecologia. A gente procurou dialogar aí com toda a doutrina espírita, dialogar com outras sabedorias, foi um barato. E agora vamos num momento novo, não é? Um momento novo, começar uma obra super importante, obra do nosso amigo Carlos Villarraga, e não sem antes, brevemente, fiquem à vontade, quem não quiser acompanhar, eu acho que praticamente todos aqui são do meio espírita, fechando os olhos um bocadinho e acerenando a mente, não é? Depois de um dia de correria, de trabalho, e agradecer de coração a Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, toda a vida, pela oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos, todos bem, né? Todos vivos nesse momento, século XXI, e agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus pela vida, pela força que todos têm aqui de buscar um entendimento maior sobre a natureza, sobre a criação divina. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por estar sempre conosco nessa caminhada. Agradecer a Francisco de Assis, patrono da natureza, os falanges de Francisco, sempre nos ajudando nesse grupo aqui da MAV, dos Amigos do Meio Ambiente da Vida, e pedindo, né, que estejam conosco para que comecemos hoje um ciclo novo, cheio de informação, de fraternidade, de amor, de consciência, de sensibilização e de revoluções que precisamos fazer para honrar o planeta onde vivemos, essa criação maravilhosa, pelo qual somos muito, muito gratos a Ti, meu Deus, porque nos ofereceu essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse planeta, século XXI, um momento histórico absolutamente importante. Somos falíveis, meu Pai, somos falíveis, sim, somos fracos, mas estamos aqui querendo fazer algo por essa obra de reconstrução, de regeneração do planeta e de toda a vida, filhos teus que são. Que assim seja. Fábio, chegou bem na hora H aí. Bem-vinda, minha amiga. Oi, gente. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigada. É verdade. Aquela piada clássica de tiozão, né? Não vejo vocês desde o ano passado. Que coisa isso, né? Faz um tempão já. Então tá, gente. E, bom, quem adivinhar de onde a Fábio ganha um chocolate, a gente manda pelo correio. A Fábio é de Minas, né? Óbvio, Minas. Olha lá o chocolate, ó. A Fábio é de Minas. Tá na área, a bancada de Minas é poderosa. Então tá, né, gente? Vamos lá, que nós temos muito que conversar nesse primeiro dia do ano, onde vamos, então, mergulhar na obra do Villarraga, que eu estou lendo, né? Aos pouquinhos, é uma obra robusta, poderosa, cheia de informações, cheia de ciência, cheia de filosofia, cheia de religião, cheia de doutrina espírita, com muitas referências da doutrina espírita a respeito da questão ecológica, ambiental. Então, vamos lá, porque temos realmente muito que conversar. E a ideia é fazer com que a gente não avance muito no horário e não passe muito das 11, meia-noite aí no Brasil. A gente vai fazer o possível para não passar desse horário, tá bom? Eu tenho que dizer que isso é uma brincadeira, porque senão o pessoal vai começar a sair da sala achando que é verdade, né? Mas vamos lá. Apresentação da obra, né? Desenvolvimento sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030, do nosso amigo Carlos Orlando Villarraga. A introdução dessa obra, o prefácio, é do nosso amigo André Trigueiro. Ele fala que o ponto de partida desse livro é genial. O que a Agenda 2030 tem a ver com os postulados do Espiritismo? O Trigueiro disse que o trabalho do Villarraga é impressionante, um trabalho realmente impressionante de pesquisa,
que faz conexões surpreendentes e muito bem fundamentadas. E para quem lembra do Vilarraga, ele é muito gentil, ele é generoso, ele explica com generosidade e com uma gentileza, uma clareza de ideias muito bacana. Para cada um dos objetivos, fala o Trigueiro, o autor resume os principais dados que dão relevância, importância e urgência na questão ambiental, na questão ética animal, no nosso mundo de hoje, fazendo as conexões com a filosofia, com a ética, e essa é a parte que o Trigueiro diz que é especialmente saborosa da obra, que é perceber como a doutrina dos espíritos está conectada com essa questão. Bom, a gente sabe, né, depois de ter passado 1 ano e meio estudando a obra do Trigueiro, a gente sabe muito bem disso, né, pessoal? E o destaque especial é esse, que a gente sublinha aqui na tela. As dimensões éticas e filosóficas, o sabor que isso apresenta a esse trabalho e o otimismo, a força que nos dá, o estímulo que nos dá de abraçar as ideias que o Vilarraga traz nessa obra. E aqui, gente, tem um senhor que mandou para nós um vídeo do além, manifestando na expressão do rosto dele a satisfação com esse grupo, com a presença de todos vocês e com esse grupo que vai para o seu 3º ano, na verdade é o 3º ano. O nome dele, talvez vocês conheçam aí pela imagem. Estão percebendo que ele está com uma cara de satisfação, um sorriso que vai abrir agora no canto da boca, ó. Ele está feliz com essa turma, ele está feliz com esse trabalho que valoriza a codificação que ele com tanto esmero ele fez, não é? O que faz a tecnologia da informação, né? Esse é Kardec sorrindo, Kardec satisfeito. Além de ver... Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês alguns momentos de inspiração, viu, Ana? Fica à vontade, a Ana da Alemanha, que está aí conosco, viu, Fábio? Temos amigos novos de outros países aqui, né? Nossa amiga brasileira, Ana, que mora em Hannover, na Alemanha, e hoje está aqui com a gente, heroicamente, depois de um dia puxado. Ana, a gente costuma fazer uma sequência aqui, né? E dentro dessa sequência tem as inspirações, aquilo que nos inspira para esse trabalho. E aí, eu gosto muito de trazer a astronomia, né? Ouçam essas palavras de um canal de ciência que fala de um telescópio novo que foi lançado e que agora observou o nosso universo em perspectiva. Ele observou as galáxias que estão na frente, as que estão no meio, as que estão atrás. É uma foto em perspectiva linda demais. Ouçam o que ele está dizendo e me digam se estão ouvindo. Façam um sinal assim, tá? Além de ver... Não? Ver a galáxia em si, tem de ver... Deixa eu tentar de novo aqui. Ah, ok. Vou aumentar o volume. Além de ver a galáxia em si, você pode ver que no fundo aparecem outras galáxias, e isso que é sensacional no caso da Euclide. É isso que ela quer. Ela quer observar o universo em profundidade. É isso que nós estamos atrás, e por isso que ela vai usar tanto aglomerados de galáxias como galáxias mais próximas para poder fazer isso. Além de ver a galáxia em si... Aí ele começou de novo. Então, gente, por que eu quero fazer essa conexão, né? Propor essa conexão com vocês? Como essa visão do universo em perspectiva se conecta com a Agenda 2030? Qual é a conexão? Viu, Ana, de Hannover? Esse maluco que está falando aqui procura fazer as conexões mais aparentemente absurdas, mas que nos levam, sabe, a um certo ponto. Qual é a conexão dessa história aqui com a Agenda 2030? Vocês percebem que nessa imagem só tem galáxia, não tem estrela. Todos esses pontos são galáxias, são como a nossa Via Láctea, ou seja, não são estrelas. Cada ponto desse tem bilhões de planetas, não é? E é grandioso, ver uma imagem como essa é algo grandioso que nos dá uma dimensão de Deus, nos dá uma ideia do qual é o tamanho, entre aspas, de Deus, não é? O que é Deus, não é? Nos dá uma ideia do que é Deus. Para ressaltar a importância da Agenda 2030, então a gente precisa perceber o seguinte: nós somos um ponto
minúsculo, muito pequenininho de poeira, planeta Terra, aí no meio, numa dessas galáxias, e que precisa, e que está sofrendo nos últimos tempos a influência degradante da humanidade, provocando tudo que a gente vem discutindo em termos de consequência em relação ao meio ambiente. E aí essa imagem é para ressaltar a importância da Agenda 2030 para a grande e urgente faxina desse grãozinho de poeira nosso que está aí no meio dessa imagem. Ou seja, nós somos muito pequenos mesmo, mas já fizemos aqui no nosso planeta uma verdadeira bagunça galáctica. Então a gente precisa colocar essa casa em ordem para que a gente saia bem nessa foto que o cientista, o astrônomo nos mostrou. Temos muito o que fazer realmente para recuperar o planeta. Mais inspirações do nosso amigo Vilarraga. Ele me manda pelo WhatsApp informações sobre a obra social dele em São Paulo, que é junto a um centro espírita. Existe um centro espírita lá em São José dos Campos, para quem não conhece, e junto a esse centro espírita, tem essa obra social que tem de tudo, tem escola, tem horta, tem compostagem, sabe? Tudo em consonância com a própria obra, com que ele defende na obra que a gente vai estudar. Então, por exemplo, nesse ano de 2023 que passou, foram quase 10 toneladas de compostagem na horta, nas hortas dessa obra social Célio Lemos do Vilarraga. Eles evitaram ao longo do ano 3.300, a emissão, né, de quase 3.500 quilos de gases do efeito estufa, evitaram o uso de mais de 600 sacos plásticos para aterro sanitário. E assim, esses números pelo quadro que vocês percebem, eles só crescem. E é lindo demais, porque isso que ele está nos mostrando aqui vai ao encontro para clicar, para satisfazer os objetivos de desenvolvimento sustentável que ele destacou aqui: erradicar a fome, cidades e comunidades sustentáveis, ação climática e vida terrestre. Ou seja, é dizer como é que tem que fazer e fazer. É o que ele está fazendo, não é? Na obra dele. É fantástico, fantástico. E deixa eu dizer para a Ana, que está chegando aí com a gente hoje. Ana, fica à vontade, tá? É um bate-papo, não é monólogo, tá? Todo mundo já sabe. Qualquer informação que tragam é um aprendizado mútuo para todos nós, sem exceção. Então, fiquem à vontade para interagir. Diga lá, minha amiga Ana Paula, aqui de Portugal. Muito rápido, Roberto, eu só peço autorização, mas eu estou a fotografar aqui alguns pormenores que tu estás a apresentar. Posso? Para poder usar amanhã com o José Lucas, porque ele vem... Sem dúvida. Eu posso te enviar a apresentação completa. Posso te enviar, nem te preocupe em tirar foto, te mando prontinho depois. Mas eu vou usar na conversa que vou ter, assim, algumas coisas mais chocantes mesmo, está bem? Perfeito. Posso dar um spoiler para a turma do que a Mavi está aprontando por aqui, Ana? Rapidinho? Estás a falar com a Ana Paula? Ana Paula, sim, é que agora tem 2 Anas, perdão, Ana Paula. Sim, pode, claro que sim. Posso? Sim. É que assim, turma, com base no que está acontecendo no Brasil, na Federação Espírita Brasileira, a campanha espírita permanente de conscientização ecológica, a Ana está puxando o trem aqui, para falar a linguagem mineira, está puxando o trem aqui em Portugal para a gente fazer uma abordagem à Federação Espírita Portuguesa e mostrar o que está acontecendo no Brasil para estimulá-los a fazer alguma coisa aqui e nos colocando à disposição para trabalhar, para ajudar nesse sentido. Para resumir, isso. E mais notícias a gente vai dar ao longo do caminho aí, né, Ana Paula? A gente vai contando para tudo. Muito bom. Orem por nós, tá? Portugal precisa entrar nesse jogo aí também. Mais inspirações aqui do Vilarraga, tá? Em 15 de janeiro de 2024, 50 mil quilowatts. Ele gerou lá dentro da obra social dele, dentro do conjunto, do centro espírita, escola, horta, ele gerou isso, porque ele tem lá os painéis de energia fotovoltaica. Então, assim, foi uma luta para conseguir isso. Teve vaquinha, teve contribuições, teve crowdfunding, foi realmente um negócio fantástico. E isso atende qual objetivo
da Agenda 2030, objetivo número 7, energia acessível e limpa. E teve uma economia gigantesca para casa, para a obra social. R$35 mil a menos na conta do ano inteiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, convertendo isso para euro, né, Ana de Hanover e Ana de Portugal. 35 mil, divide por 7 mil euros. Mais ou menos. É uma grana, né? É dinheiro. É dinheiro. Então, muito bom, muito bom. E uma outra ação lá é a educação para o desenvolvimento sustentável na escola, que está acontecendo lá na obra social dele também. E é fantástico, né? Mobilizar a turminha nova agora é absolutamente imprescindível. E aí, na sequência, a gente traz algumas informações do que está acontecendo pelo mundo. E, gente, a África está dando alguns exemplos para o restante do mundo que são muito interessantes, né? Ano passado a gente comentou do Quênia, que teve aquele dia nacional de plantio de árvores, que foi feriado, que o governo decretou, e todo mundo saiu a plantar árvore. E agora em Uganda, por conta dos projetos que estão acontecendo lá, ambientais, há mais animais na floresta de Uganda hoje do que na década de 1980. Isso é divino, isso é fantástico, isso aí nos dá um alento assim, para tocar o trabalho e não desistir jamais, né? Uma outra notícia muito bacana, esse senhor que está aí nesse bote, remando com algumas mudas, ele foi o responsável por plantar mais de 100 mil mudas de mangue numa certa região lá da Índia, e isso reduziu, ao longo de 14 anos, a emissão de gases de efeito estufa em cerca de 1/3. Uma iniciativa de uma pessoa foi capaz de fazer isso. Aqui em Portugal, se Deus quiser, nós vamos fazer, né, Ana Paula, nós vamos trabalhar nisso, no reflorestamento aqui em algum lugar, não sei bem como, mas a gente vai pensar numa coisa assim. Fantástica notícia. Notícias boas. E aqui, gente, fantástico, né, Natila? Para ver, a Natila costuma me dizer muito isso, Roberto, não se angustia, porque existem notícias boas. Existem. Aí estão. Aí estão. E a gente conversou muito ao longo do ano passado sobre o permafrost, lembram-se? Que é aquela camada que está constantemente congelada no subsolo, em determinadas regiões do planeta, e que está começando a ter problemas. Está começando a ter problemas. Eu vou colocar aqui para vocês. A Trícia pediu. Diga aí, Trícia. Desculpa, não vi a tua... Fala aí, minha amiga. Terminou o tópico da África, você falando a África, trazendo cada exemplo maravilhoso para a gente. Você viu o mais recente que está sendo noticiado? Deixa eu até ler aqui. Só um minutinho. Exemplo para o mundo: comércio de pele de burro é proibido pela União Africana. Isso. Bem lembrado, Trícia. Quer falar Fala um bocadinho aí para nós, o que você tem na mão aí, que é outra notícia fantástica, né? Poupar os nossos irmãos animais. Eu só peguei a manchete mesmo, que eu fiquei com medo de você já ter colocado aí, tá indo falar, então eu só peguei a manchete no Anda, que é o portal de notícias de animais aqui. Legal. Mas podemos pegar e levar também. Então, todo mundo andou marcando lá na notícia lá do portal Anda. Olha, você vê, enquanto isso no Brasil, né, tá aí, tem a Frente de Libertação dos Jumentos passando um perrengue para conseguir acabar com esse extermínio, com essa monstruosidade que está fazendo com esses animais. E a África, gente, isso assim, botando o Brasil na chinela, né? A gente está no momento que está discutindo muito aqui a questão do transporte, da exportação de animais vivos, né? E a exportação de gado vivo. E que assim, tem gente que não gosta da comparação, não, mas eu não consigo enxergar de outra forma, que não a forma que a gente fez com a população da África, né? E agora estão lá onde é que eles estão, sabe? A gente continua aqui nesse atraso de vida. E a União Africana, que eles falaram, sabe? Eu estou muito encantada com isso. Aí eu posso mandar detalhes da notícia lá no grupo. Lá no grupo, assim. Mande, por favor, mande, que isso é outra notícia daquelas que enche o coração, né? Pra gente é bom que a gente aqui no Brasil vai até daqui a pouco, vocês aí na Europa, daqui a pouco bate meia-noite aí.
Vamos lá. Então, gente, a gente falava muito sobre o permafrost, né? Eu consegui umas imagens rapidinhas aqui para mostrar para vocês, porque a gente sempre ouve falar, tá derretendo, tá derretendo. O que é o tal do permafrost olhando e como é que é, assim, olhar para ele derretendo efetivamente? Isso aqui é lá na Rússia. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu aumentar o volume. Eu vou deixar rolar e aí, bom, eu vou tentar explicar à medida que ele vai acontecendo. Ups. On the Kolyma River, which is frozen over most of the year. Esse é um rio que fica congelado a maior parte do ano. We hit a sandbank and are stuck. Sergei Simov, a highly regarded member of the Russian Academy of Sciences, has to get out and push. O rio está meio seco e tal, o barco bateu num banco de areia e o condutor do projeto teve que descer para puxar. Our cameraman steers while I film. After more than 4 hours, we reach ice cliffs. Aí está, um pedacinho do permafrost do lado do rio. Vocês vão ver agora uma imagem bem pertinho. But the sound of running water soon makes it clear Siberia's permafrost is melting. O que eu fiz aqui? Que barbeiragem. River. After more than 4 hours, we reach ice cliffs. But the sound of running water soon makes it clear Siberia's permafrost is melting. Perceberam o barulho da água? É o derretimento do permafrost. These microbes sleep close to 50,000 years. Now they wake up and I hear they start to breathe and produce. Esses seres, eles estavam ali adormecidos, digamos assim, por quase 50 mil anos e agora começa a derreter o permafrost, eles começam a se alimentar, enfim, e isso contribui para liberar o gás metano na atmosfera, que é muito mais nocivo do que o monóxido, dióxido de carbono, os gases de efeito estufa, e pode ter uma consequência séria para o clima no planeta, porque tem muito metano no permafrost por todo o planeta. E ainda por cima, ele vai falar ali, cheira bastante mal, que é o metano, né? Smile. The organisms start eating right away, and in doing so, they transform carbon into carbon dioxide. In our area, there's so much of it that Europe's climate will become unbearable if it all thaws out. Então ele explicou que os bichinhos estão aí comendo, não é? E excretando, enfim, transformando os elementos químicos, os gases ali, em gases que vão ser liberados para a atmosfera por causa do derretimento, e aí trazendo consequências muito, muito sérias, e inclusive ele falou, né, o cientista ali falou que para a Europa, para nós aqui na Europa, as consequências seriam, caso isso continue acelerando, vão ser mais impactantes. Então aí está, esse é o tal do permafrost, sabe, que está a derreter pelo planeta todo, aquela região norte lá toda. O negócio é realmente muito, muito sério. Então, minhas amigas, entrando aqui, fiquem à vontade para intervir, tá? Entrando então aqui na obra, né, do desenvolvimento sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Esses aqui, a gente vai conviver com essa imagem aqui ao longo do ano, os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. O prazo está correndo, porque esse acordo aqui, tá, dessa Agenda 2030 foi feito em 2015. E o tempo passou e fomos perdendo um certo tempo, não é, de ação. E hoje, 2024, faltam apenas 6 anos para essa Agenda 2030 se consumar e ainda estamos um bocadinho longe, bem longe, eu diria, de atender, sabe, cada um desses 17 objetivos. Ana Paula levantou a mão e baixou, desistiu?
Era uma pergunta rápida. Eu não sei se percebi bem, Roberto. Desculpem a ignorância, mas o permafrost descongelando e descongelando toda a área à volta dele está a permitir que estes bichinhos, portanto, estes seres que estavam ali adormecidos há mais de 50 mil anos, começassem a acordar, não é? E a comer e a provocar gás, a libertação de gás em larga escala. Foi isso que eu percebi. Exatamente. E o permafrost tem o poder, assim como as árvores têm o poder de captar o dióxido de carbono, deixar no tronco ele quietinho ali, o permafrost tem o poder de reter o metano, sabe? À medida que vai derretendo, o metano vai se liberando para a atmosfera e os danos são realmente perigosos. Okay. Obrigada. Fala, Andréa. Não, eu só ia comentar que também o permafrost, né, eles falam que tem um grande risco de liberar vírus, bactérias e fungos muito antigos, né, com os quais nós não temos contato e muito menos nenhum tipo de proteção, e surgir novas pandemias, né, ainda muito graves ou mais graves do que a gente teve com o Covid, né. Roberto, não te estou a ouvir. Por isso que eu digo, né, falando para a Ana, que está chegando hoje de Hanover aqui, é um aprendizado constante, sabe? A gente está aqui, procura criar um material, mas vocês trazem muita informação que, se não fosse por vocês, passaria batido. E essa questão que a Andréa trouxe é fato, né? O vírus está lá, congeladinho, quietinho, e se derreter, o que tiver de vírus ali vai derramar para o meio ambiente. Fala aí, minha amiga gaúcha. Então, vocês estão falando e eu tô pesquisando aqui do permafrost, porque, de verdade, eu não estava com esse conhecimento bem alinhado, vamos dizer assim, e estou lendo aqui exatamente sobre isso. Essa questão é interessante, né, porque é muita coisa que a gente vai receber dessa estrutura que está descongelando, né? Exatamente. E não sei se vocês vão lembrar, mas em algum momento do ano passado eu trouxe o exemplo do permafrost que está derretendo nos Alpes suíços. E o permafrost tem aquele poder da engenharia de segurar as rochas lá em cima da montanha, onde estão bem assentadas. E aí o permafrost derretendo desestabiliza as rochas e as avalanches de rochas dos Alpes estão acontecendo com uma frequência cada vez maior e culminou ano passado, se não me engano, com uma pequena vila num vale da Suíça que teve que ser evacuada por conta do risco de uma avalanche de rocha, porque a camada de gelo perene já não estava mais tão perene assim. Complicado, gente, complicado. Seguindo adiante, um breve histórico, tá, do que é essa Agenda 2030. 2015 foi um verdadeiro marco. Esse acordo foi assinado em Nova York por 193 países e no mesmo ano foi assinado o Acordo de Paris, com 196 países, com a meta de limitar o aumento da temperatura em até 2 graus em relação aos níveis antes da chamada Revolução Industrial, os níveis pré-industriais. Isso aqui eu não pesquisei ainda, tá? Mas eu anotei como dever de casa aqui, eu vou pesquisar e claro, não vou trazer as 169 metas e os 240 indicadores das ODS aqui para vocês, eu vou fazer isso com vocês, né? Mas eu quero conhecer e tentar replicar, resumidamente, o que são, sabe? 17 ODS, 169 metas e mais de 240 indicadores, porque sem indicador, sem controle de desempenho, não se atinge objetivo nenhum. É um trabalho fundamentalmente coletivo, e aí diz o Villarraga no livro, né? Eu vou trazendo aqui inserções da fala dele no livro. Todos os países do mundo devem colaborar e participar ativamente na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Como esclareceu Kardec, né? E aí a gente começa a trazer a doutrina espírita aqui para o nosso ambiente de trabalho. Nestes tempos, está em A Gênese, nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que mais opostos lhes são, para ela trabalham a seu malgrado. Ou seja, é Kardec na Gênese identificando que uma nova ordem, uma nova situação tende a se estabelecer, até porque do jeito que está não pode continuar. Há um limite, não é? Desculpe, a gente está arranhando o fundo do poço, como se diz, e tornando as coisas mais difíceis, mais graves, antes de que todos tenhamos a consciência de, opa, chega, precisamos inverter o sentido e começar a fazer a faxina naquele pequeno grão de poeira que a gente falou lá no início. Fala aí, Ana. Ana de Hanover. Não, desculpa, a mão ficou, é a mesma. Fica à vontade, fica à vontade. Aí, olha que legal. Gente, essa obra do Vila-Raga é, assim, ó, é um marco, viu? É um marco na história do movimento espírita. Isso que eu só li o início, eu só estou lendo capítulo por capítulo para a gente ir avançando aqui, tá? Mas eu posso garantir que é um marco. É algo realmente muito poderoso. Essa nova ordem, não é? Do que trata essa nova ordem de que o Kardec nos fala? Nós podemos falar aqui de uma nova ordem ambiental, por que não? Urgente, necessária, e a gente traz Emmanuel aqui para nos ajudar nesse ponto, né? Na obra O Consolador, ele fala que na terra, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Essa nova ordem ambiental está a nos pedir, a exigir de todos nós que retomemos essas santas possibilidades de trabalho, não é? E que façamos a nossa parte para honrar toda essa riqueza que nós temos gratuitamente, como o Emmanuel também fala. Então, sim, acredito que é uma nova ordem ambiental que é necessária se fazer com uma urgência cada vez maior. Uma nova ordem ético-animal, por quê? Somos todos filhos de Deus, todos, sem exceção, nesse planeta. E enquanto não observarmos essa relação paternal, ou seja, eu sou filho de Deus, os humanos que me cercam são meus irmãos, toda a criação é minha irmã, é nossa irmã. Só que enquanto a gente continuar desrespeitando, vilipendiando, fazendo sofrer, exterminando essa biodiversidade representada pela escala animal, vamos sofrer com as pandemias, vamos sofrer com os efeitos, com as quebras nos ecossistemas, nas cadeias alimentares, uma série de consequências que nos levam a crer que, então, uma nova ordem ético-animal também, o Kardec usa a palavra tende, né? De tende a acontecer. Eu diria que precisa acontecer para que esse estado de coisas mude. Então, aqui, minhas amigas, eu trago uma fala de Kai Bar Schutel, um espírita notável do movimento espírita brasileiro, que na obra Gênese da Alma nos diz o seguinte, isso para falar de nova ordem ético-animal. A escala animal, situada num dos reinos da natureza, não pode deixar de obedecer às irrevogáveis leis de Deus, que se verificam em toda a criação. Desde o grão de areia soprado pelo vento dos desertos, ele é até poético, né? Ao mais fulgurante sol que agita e caminha com extraordinária velocidade nos desertos do espaço, em demanda das grandes constelações, atraído pela força de gravitação. Poesia, astronomia, ética animal, tudo para dizer o quê? Que os nossos irmãos animais estão na mesma jornada que nós já estivemos há milhões de anos atrás. E agora que a gente tem essa consciência,
cabe a nós, então, retomar a santa possibilidade de trabalho citada por Emmanuel ali acima e caminhar de mãos dadas com esses irmãos do reino animal, do reino vegetal, todos os elementos da natureza, para construir um mundo novo, não é? Absolutamente importante e urgente. Uma nova ordem filosófica tende a estabelecer-se, eu diria, precisa se estabelecer, e aí eu trago Kardec de novo para nos socorrer, de uma obra que o movimento espírita parece não estuda muito assim. Eu mesmo não conheço, não li até o fim, sabe? Eu quero ler, que é de Kardec, que é O que é o Espiritismo, aquele livreto super simples, explicando os princípios, as premissas básicas do Espiritismo. Eu achei uma fala muito legal nesse livro. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Consequências morais das relações nossas entre nós, entre aqueles que nos cercam, perto ou longe, entre aqueles que são da nossa espécie ou não são, e entre nós e todo o recurso, todo o conjunto dos recursos ambientais, essa natureza incrível que existe no nosso planeta. As consequências morais estão aí, a filosofia faz parte desse jogo. E uma nova ordem religiosa. Por que não? Porque esse religar e essa reconexão com a divindade é absolutamente fundamental. Desde que o homem é homem, né, ele tem essa conexão com o alto. E então o mundo tende a essa nova ordem religiosa também. Kardec já mencionou isso várias vezes. Eu trago aqui Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: à medida que penetra a sonda do conhecimento no que jazia ignorado, à medida que penetra a sonda do conhecimento no que jazia ignorado, descobre a harmonia em tudo presente, identificando um fator comum, causal, predominando em a natureza, que pode ser decodificado como sendo o hálito do amor, do qual surgiram os elementos constitutivos do cosmos. É todos aqueles elementos que a gente precisa para fazer um religare, para ter uma nova ordem religiosa que realmente nos conecte a Deus e, por consequência, como Deus é transcendente e imanente, ele transcende a nossa vida, ele está imanente também, ele está aqui. Nós estamos vivendo mergulhados em Deus, como disse Paulo de Tarso, não é? Nós nadamos em Deus. Essa religação é fundamental, essa nova ordem religiosa é absolutamente fundamental também. E aí, o Espiritismo, diz o Villarraga, está apto a secundar o movimento regenerador. Aliás, isso quem disse foi o Kardec em A Gênese. O Espiritismo está apto a secundar o movimento regenerador. E a doutrina espírita nos brinda com elementos conceituais necessários e suficientes para entendermos a importância do nosso papel, bem como no nosso dever no sentido de agirmos para contribuir na implementação das ODS no mundo. Legal, né? Percebem como o Villarraga começa a costurar a questão ecológica com a questão da doutrinária espírita. Ele faz isso com maestria, viu, gente? E aí o Villarraga prossegue aqui. Nós precisamos reduzir a queima de combustíveis fósseis e adotar o uso de energias renováveis, como a solar, a eólica, a biomassa. Precisamos também reduzir significativamente o desmatamento e modificar os nossos hábitos de alimentação. Simples assim. Esse é o caminho das estrelas, é o caminho das pedras. Né? Fala aí, Ana. Agora eu quero falar, agora estou com duas coisas aí que, primeiro, essa questão da alimentação, né? Sabe que eu sempre falo, me pergunto e fico olhando, gente, como a gente come, né? E como a gente produz lixo, incrível. Eu não sei se as pessoas têm o hábito de observar. Eu tenho uma consciência ecológica desde muito cedo. E na faculdade mesmo, né, eu sou médica veterinária e a gente tem a parte de ecologia. E por exemplo, essa parte que ele falou lá, esqueci o nome dele, ele mesmo que está falando do livro, do projeto dele, de biomassa,
aproveitamento de lixo, aí tudo já estudei, já vi no Globo Rural, já fiz, só não fiz dentro de casa, cheguei até a fazer dentro de casa. Bom, então assim, número 1, acredito que sirva muito até para nós brasileiros, né? A gente que está morando aqui fora, a gente tem, a palavra talvez fosse dificuldade, algumas dificuldades em relação à alimentação, que talvez nos façam até repensar, se a pessoa já não repensou, ela começa. Mas no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande, o Brasil é um país que produz tudo, né? Nasce tudo, não tem o que não nasce no Brasil, até coisa ruim nasce, né? Então, assim, o que acontece? Eu vejo que no Brasil a gente come, eu vejo que os meus colegas saem da faculdade, no bate-papo e tal, se come demais, o brasileiro come demais. Então se produz muita sujeira, muito lixo. Não falamos só de Brasil, qualquer lugar do mundo, mas talvez por aqui na Europa ser menos abundante, seja um pouco reduzido. É um fato. Outro fato que eu não queria te deixar triste, mas eu vou te dar uma notícia. Eu, aqui na Alemanha, um colega meu me convidou para um curso, que ele tem uma academia de curso aqui, e na área de medicina veterinária, e tem um colega que não é da Iugoslávia, de um desses países aí gelados, eles passam 3 meses fechados no inverno, na casa, na cabana, não tem como sair, 3 meses fechados, aquela coisa de filme. E daí, o cara, ele é muito famoso, eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha lido um livro dele. Eu caí de paraquedas lá, num curso de medicina espiritual, tá? E uma coisa que ele falou, que a gente ainda não sabe, é que essas energias solares, a placa solar, tem, que eu até ouvi nas redes sociais, e é fato, mas não é só isso. A placa solar, ela produz muito lixo para ser produzida, tá? Esse é o número 1. E o número 2, energeticamente, ela também tem os seus... Uma coisa, a reflexão é o que ela produz. Mas energeticamente, ela também não é a melhor coisa. Então, assim, não queria te deixar triste, mas... Não deixa não. Há controvérsias. Não, você nos ajuda, porque isso que está trazendo é muito importante. A energia da placa solar, como você disse, tem as suas questões, tem os seus problemas. Pô, chegando aqui uma queridona, Elaine, bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. Estamos começando o livro do Vila Haga. E a energia solar tem seus problemas, a eólica também tem, questão de ruído, a rota das aves migratórias, aquelas torres imensas, sabe, de energia eólica. Tem várias questões que a gente tem que ver. É o problema da transição, né? A gente tem que pensar em alternativas, pensar como resolver isso, né? Mas colocou muito bem, Ana. Tem sim as dificuldades, os resíduos, tem que trabalhar isso. A gente está pensando em colonizar Marte, né? Não é possível que não haja uma solução um dia para isso também, né? Há de haver. Falando de combustíveis fósseis, olha só, ali tem um mapinha, né, com a região central da Ásia, tá? Ali está o Cazaquistão, dá para ver o Irã, ali abaixo da figura, o Afeganistão, enfim, a Rússia ali no norte. Por que eu estou trazendo isso? Porque, para fazer uma brincadeira com vocês, uma brincadeira triste, né? Se é que dá para fazer brincadeira, falando de combustíveis fósseis, é um verdadeiro desastre numa experiência que aconteceu no Cazaquistão, se não me falha a memória, acho que ou no Turquemenistão, agora a gente vai ver, numa exploração de uma área com gás natural, alguma coisa deu muito errado, que provocou um incêndio constante, uma erupção de gás constante, e isso já dura décadas. Vejam isso. É uma cratera imensa que está queimando. Agora me fugiu aí. Quem tiver o Google à mão aí pode localizar. Mas eu acho que é no Cazaquistão, tá? País altamente produtor de petróleo, de gás natural. E não tem solução. Isso está queimando há décadas por conta de um erro, de um problema na exploração desses resíduos há muito tempo. São décadas, tá? Eu tenho um número na cabeça aqui de 40, 50 anos.
Acho que é mais ou menos isso, o tempo que está queimando esse gás lá. Então, tem pessoas, inclusive tem umas pessoas, vocês podem ver ali, bem próximas ali, virou até um ponto de turismo meio macabro, meio estranho. Então, aí eu trago Emmanuel aqui para nos ajudar de novo, não é? Ele tem muitas referências ambientais e ético-animais. Os reinos da natureza, isso está no Consolador, em O Consolador. Os reinos da natureza estão mais sob a responsabilidade direta dos homens que propriamente dos espíritos. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Ou seja, pegando esse exemplo aí do Cazaquistão, essa encrenca aqui não é problema dos espíritos, é problema dos homens. Os homens precisam, né, Natila? Assim como outros problemas ambientais, né? É o nosso karma, a gente tem que fazer. Olha, a Elaine me socorreu aqui, ó. É a cratera de Darvaza, localizada no norte do Turcomenistão, uma ex-república soviética na Ásia Central. Isso aí, Turcomenistão. Valeu, Elaine. É isso aí. É uma situação assim realmente absurda, né? Parece que realmente esqueceram de desligar a boca do fogão lá. E lá está queimando esse tempo todo. Mas aí, o Vilarraga nos pergunta, não é, qual é o nosso papel como espíritas na implementação da Agenda 2030? Ele diz que nós temos o privilégio, e temos mesmo, do conhecimento das leis de causa e efeito, que Kardec tão bem codificou, que os hindus tão bem já codificaram também há muito tempo, os budistas, outras religiões, outras sabedorias. Conhecimento das leis do karma, não é? Do progresso, da igualdade, da reencarnação, da conservação e do amor, justiça e caridade, que são argumentos e razões mais que suficientes para nos induzir a uma ação diária, no sentido de apoiarmos ou liderarmos atividades que permitam colocar em prática esses ensinamentos para atingirmos as ODS. E aqui fala alguém que fala com propriedade, alguém que está realmente fazendo algo nesse sentido, que é o Vilarraga e a sua ação. E isso vale não somente para o Espiritismo, vale para inúmeras outras religiões que também têm corpo, sabe, doutrinário nesse sentido. Papa Francisco, a gente conversou muito sobre o Papa Francisco ao longo do ano passado, ele tem emitido documento acima de documento tratando da questão ambiental de uma maneira direta, assim, fantástica. Outros credos religiosos também movimentam-se nesse sentido, ou seja, com grandes informações, grandes responsabilidades, não é? A gente tem essa responsabilidade. Indo mais adiante, na obra do nosso amigo. Sim, esse é um momento muito legal, muito importante aqui da nossa noite de hoje. Nós estamos a falar da obra do Carlos Vilarraga, não é? E não tem como não falar daquilo que a gente conversou brevemente lá no início, né, com a Ana Paula aqui, quando começou o nosso estudo, que é a campanha espírita permanente de conscientização ecológica da nossa Federação Espírita Brasileira, uma entidade centenária, mais do que centenária, tem 120 e poucos anos, se não me falha a memória. Esse documento, essa campanha, foi aprovada em reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira em novembro de 2022. Minhas amigas, quem quiser, eu mando com todo prazer, com toda a alegria do coração, eu mando o documento, já mandei para a Ana Paula, ela já está lendo. O documento que trata, que desmembra, que esmiuça toda essa campanha da FEB, que é algo assim incrível, algo assim inacreditável, eu diria, sabe? Porque até bem pouco tempo a gente não via isso por parte da Federação Espírita Brasileira. Agora existe, é real, é concreto. E nós vamos falar brevemente sobre essa campanha aqui, não somente hoje, tá? Ao longo de todos os nossos encontros, ela vai acabar aparecendo aqui, nos visitando, para nos apoiar nessa nossa jornada. Essa campanha, ela apoia-se na contribuição que o Espiritismo e o movimento espírita podem oferecer para a solução dos atuais problemas socioambientais, com a finalidade de melhoria dos indivíduos e da coletividade.
Finalidade. Qual é a finalidade da campanha? Promover a consciência do cidadão espírita sobre suas responsabilidades frente à natureza, sabe? Por meio de uma educação que não seja antropocêntrica, ou seja, todo esse movimento não é só para o nosso bel prazer, não é só para nosso bem-estar, a nossa vida feliz, plena, com saúde, com paz, dos homens, do antropos. Não, é para todo mundo que está dividindo conosco essa vida no planeta Terra. Então, assim, é uma educação, é o que a FEB está movendo, uma educação que transcenda os interesses exclusivamente humanos, não antropocêntrica, e inclua o direito de viver de todas as espécies, não especista, oferecendo subsídios teóricos e práticos que contribuam para a mudança individual e coletiva em prol do equilíbrio dos ecossistemas. Gente, é a nossa FEB falando em ecologia, em ativismo ambiental, em ética animal, em antiespecismo. Isso aqui é um negócio surpreendente, é um negócio que não... imprevisível, ninguém diria que isso aconteceria antes de 2022. Não, ninguém no movimento espírita diria que isso aconteceria. E, minhas amigas, isso não aconteceu, isso aconteceu, melhor dizendo, não sem enfrentar uma série de barreiras, de dificuldades, de obstáculos gigantescos, de irmãos que não compreenderam o alcance e a importância desse movimento e que, de certa forma, colocaram-no como uma não prioridade, vencida, tratada, sempre com muito carinho, muita gentileza, com muito diálogo, muita tranquilidade, sem radicalismos. Vencemos esses obstáculos. Eu digo vencemos, né? A Andréia está aqui, a Trícia, que não me deixa omitir, a Caroline também. Eu digo vencemos na primeira pessoa do plural, porque o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, tem um papel, assim, central nessa campanha que a FEB está colocando no ar. Papel central do MOVE. Nós vamos ouvir falar muito, o Movimento Espírita vai ouvir falar muito disso, dessa parceria ainda. E aqui, ele traz, né, o Vila-Haga, ele traz o Livro dos Espíritos para uma referência muito importante que fala do encadeamento da vida, não é? Já não dissemos, está lá na questão 607 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade dizendo a Kardec, já não dissemos, parece que dá para ouvir o tom, né? Eu ouço o tom, assim, a emoção na espiritualidade dizendo, como que diz assim, puxa vida, já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. E aqui, gente, como a gente dialoga, viu, Ana, uma amiga Ana de Hanover, a gente dialoga, a gente sai da casinha, a gente dialoga com outras religiões, outras filosofias, tem muita coisa boa para aproveitar em todos os cantos do planeta. E aqui eu trago uma referência do movimento sufista, que é um movimento ligado ao islamismo, muito bonito, muito místico, muito simples, muito franciscano, sabe? E aqui tem uma poesia sufi muito bonita que fala disso. Diz o poeta, morro como rocha e surjo como planta. Morro como planta e surjo como animal. Morro como animal e surjo como homem. Posso morrer como homem e surgir como anjo, que é o dia que vai acontecer com a gente aqui, né? Quando eu cresci menos morrendo, é todo mundo falando a mesma coisa, para resumir assim para você, sabe? São os espíritas, são os sufistas, são os budistas, são os hinduístas, são os jainistas, são os taoístas. E isso é lindo de ver, porque a gente percebe um fio, como se fosse, a gente imagina um colar de pérolas, que tem um fio, né? Que a gente coloca as pérolazinhas ali. O fio é um só. O que muda é eventualmente uma pérola diferente aqui, outra colar, mas o fio que liga é um só. E esse fio do encadeamento da natureza, da vida toda, é um só. Já que eu trouxe aqui o movimento sufista para vocês, a título de curiosidade só, tá? Não sei se vocês já viram isso, essa é uma das manifestações dos sufistas, é uma espécie de
meditação em movimento, com dança e com muito simbolismo, aonde eles buscam uma conexão com o alto. Então eles ficam girando, tem todo um simbolismo, tá? Vocês percebem que a mão é o derviche, o nome dessa turma aqui são os derviches. Uma mão está para baixo, a outra está para cima, tudo isso tem um simbolismo muito bacana. A mão que está para baixo é aquela mão que simboliza assim, eu preciso me desapegar das coisas do planeta, preciso me desapegar daquilo que está para baixo. E a mão que está para cima nessa dança é a mão que diz, puxa, é para o alto que tem que ser, né? É para ter conexão divina, enfim. É muito bonito. E tem mais uma simbologia aqui que eu trago para vocês, que diz respeito, acaba dialogando aqui com o nosso papo. O chapeuzinho deles, cônico, né? Significa a lápide, pensem num túmulo, tá? Cemitério. O chapeuzinho cônico significa a lápide. A roupa branca, o túmulo. E a roupa que, ao dançar, se abre ao girar, como vocês estão vendo aí, significa a alma que deseja sair do corpo e jungir-se a Deus, deseja desapegar-se das coisas do mundo, dos consumismos, dos hábitos ruins, de todos os aspectos, alimentares, de transporte, de lazer, e buscar uma conexão com o alto. Então é muito bacana, eu acho legal trazer esse diálogo aí com outras crenças que só vêm reforçar o que diz Kardec, não é? Fala aí, minha amiga Andréia. Não, eu só ia falar que eu até já assisti um show deles, é realmente assim, impressionante, e vários estudos já foram feitos, porque eles ficam realmente num transe, durante muito tempo girando, e se fosse, né, num movimento natural, as pessoas teriam, eu acho que a questão do labirinto, né, elas perderiam o equilíbrio, elas teriam vômitos e várias outras questões, né, de desconforto, e assim, a própria ciência, eles estudam e não conseguem realmente entender como eles conseguem, né, ficar nesse movimento, eles giram para um lado só, por muito tempo, 1, 2 horas, sem nenhum tipo de desconforto ou problema. Então, assim, realmente, né, eles falam que é um transe, ou seja, é uma ligação realmente com algo além do físico, né? É muito bacana mesmo. Muito legal, muito legal. Se fosse eu, tá? Na terceira volta, terceiro giro, acabou pro Roberto. Tem que me juntar de pá no chão, né? Já ia bater a tortura ali, eu ia cair, ia ter que juntar de pazinha. Muito lindo. A simbologia sufista é linda demais. E dialoga, né? Dialoga com a nossa doutrina também. Bom, o trigueiro, a força do hábito, né? A gente passou 1 ano e meio falando do trigueiro. O Vila-Haga, ele fala, certamente enfrentaremos grandes obstáculos, principalmente daqueles que querem manter a estrutura socioeconômica vigente por se beneficiarem. A gente sabe, né? Financeira ou politicamente da mesma. Isso é fato. E aí eu gosto de trazer o Baldi, Pietro Baldi, amigo de Chico Xavier, amigo de Divaldo, que na obra Grande Síntese falou sobre isso, sabe? Sobre esses grandes obstáculos e sobre como isso pode se chamar. A gente pode dar 1000 nomes. Matrix ou uma colisão de egoísmos, como ele fala aqui. O Baldi diz que a premissa hedonística ou egoística é princípio anticolaboracionista por excelência. É um princípio de dissolução que o edifício econômico carrega consigo como um insanável vício de origem, reaparecendo sempre nos momentos de crise. Ele começa a enumerar os egoísmos, as matrix. Egoísmo de capital, egoísmo de trabalho, de produtor, de consumidor, egoísmo individual, egoísmo de classe, egoísmo de nação, uma coalizão de egoísmos, organização de egoísmos, sempre egoísmo. Ou seja, isso aqui é para ilustrar, tá, minhas amigas, os grandes obstáculos que o Vila-Haga menciona ali, ou para ilustrar também
os obstáculos que, por exemplo, nós do MOB tivemos para ajudar a fazer acontecer a campanha da FEB. Sempre haverão obstáculos, mas não tem problema, né? A turma aqui é teimosa, né? Todo mundo aqui é muito obstinado, muito teimoso para superar esses obstáculos. Bom, a transição está acontecendo, de fato, em diversas dimensões. A gente percebe, eu não estou falando de transição planetária no sentido espírita, mas está acontecendo uma transição em várias áreas, área da tecnologia, área da agricultura, área da indústria, está aí, está acontecendo, na área social, sociológica, enfim. A época atual, diz o Villarraga, é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Não é o Villarraga, é o Kardec que disse isso, tá? Minha Gênese. Mas, atualmente, já está acontecendo o confronto de ideias e pontos de vista entre a velha e a nova geração, como trata Kardec em A Gênese. E aqui, velha e nova geração, podemos não falar de pessoas apenas, podemos falar de ideias, não é? De ideias. Está acontecendo. Bom, já estamos quase chegando lá no fim, tá, gente? O Villarraga faz uma linha histórica muito bacana para falar um pouco da jornada desses acordos, grandes acordos internacionais no meio ambiente. E essa jornada começou muito antes de 2015. Numa linha do tempo, 1987, Comissão do Meio Ambiente da ONU recomenda a redação de um documento que tenha por meta uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Foi só a recomendação. A ONU disse, precisamos fazer alguma coisa. 87, século passado. Depois, em 92, tivemos a Rio 92, no Brasil, onde saiu a primeira versão da Carta da Terra, num evento paralelo ao evento com os chefes de Estado. Um momento muito importante também. E o Villarraga destaca aqui algo que eu não sabia, que é a Conferência Internacional de Jakarta, na Indonésia, que faz 1000 conexões com as futuras ODSs que nasceriam 18 anos depois. O que fala essa Conferência Nacional de Jakarta? Essa conferência, que é uma conferência da ONU, definiu as condições essenciais para a saúde: paz, habitação, educação, segurança social, alimentação, rendimentos, capacitação das mulheres, ecossistemas estáveis, justiça social, respeito aos direitos humanos. Ou seja, tudo isso era condição sine qua para que nós vivêssemos em paz, não é? Uma vida plena, uma vida de saúde. E aí, isso só confirma, né, o que a gente vai aprendendo com a vida, não é? Aqui em Portugal, recentemente foi realizado esse projeto Bike for Life, que percorreu todo o país fazendo palestras, procurando trazer as conexões entre essas diversas dimensões da vida e a questão da saúde mental, a vida, saúde total das pessoas. E olha que interessante a gente descobrir, não é? Que boa parte dessas dimensões que estamos a trabalhar agora, em 1987, em Jakarta, já houve uma sinalização de que esse é o caminho, é o entendimento destas dimensões, da influência delas na nossa vida. A dimensão da saúde física, segurança alimentar e sanitária, a questão do meio ambiente, que nós estamos tratando aqui, a questão da ética animal, que também estamos tratando, a questão do lazer, as fronteiras entre o lazer saudável e o doentio, a questão da espiritualidade e do autoconhecimento fundamental para uma vida em paz de todos, a questão das opressões, que são assuntos, as opressões de gênero, etnia, raça, xenofobia, enfim, que atravessam essa nossa causa aqui também. As questões sociais e políticas, somos seres sociais e políticos, não a política rasa que a gente vê por aí, mas deveríamos ser seres políticos. Questão do mundo digital, cada vez mais influente nas nossas vidas, todas essas dimensões, como mais ou menos sinalizado por Jakarta em 87, todas elas, minhas amigas, dizem respeito a isso, paz e saúde total de todos, saúde mental, inclusive. E o todos eu coloco aqui de novo, tá? Humanos, não humanos, reino vegetal e todo o conjunto do meio ambiente, todo o conjunto de
da natureza maravilhosa que recheia ainda esse planeta. Fantástico, né? Como as coisas vão... Peraí, uma outra barbeiragem aqui. Deixa eu voltar. Natila, fala, minha querida. Diga tudo, não esconda nada. Bom, amados queridos, como sempre, né? Me veio assim, agora no finzinho, de tudo isso que está sendo falado, abrangido, né? Por este grupo, com a tua direção, me veio assim que nós estamos formando uma doutrina eclética evangélica universal. Dá para entender? Eclética porque estamos abrangendo o todo. É o ser mineral, vegetal, animal, e nós, o homem, a humanidade. Né? Bom, os bichinhos que começam a acordar, aqueles que a nossa irmã trouxe ali, que tu trouxeste também, que já há quantos anos dormindo estão despertando, não estão despertando por acaso. Né? Isso, para mim, como disse uma das irmãzinhas, virá, lógico, mais epidemias, mais doenças estranhas, porque nós ainda não ultrapassamos a linha da regeneração. Nós sabemos disso, né? Nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. E esse gás também, que é no país lá, Turquestão, não sei o quê, mas é no país russo, né? Pertence à Rússia, também. Quer dizer, nada é uma casa. Isso tudo já, esse gás, quanto já tem alimentado eles, principalmente na Europa, e todos nós, não é? De coisas negativas. Bom, e uma coisa muito importante que eu ouvi outro dia alguém falar e anotei, que nós temos hábitos intrínsecos e extrínsecos. Então, são dois hábitos que nós temos que autoanalisar permanentemente em nós, né, para modificar, né? O intrínseco é o dentro de nós, que são naturalmente nossos sentimentos, né? São as virtudes, os sentimentos evangelizados que vai aflorar as virtudes, né? E os de fora nós sabemos. Entra a alimentação, né? Porque todos esses seres que nos circundam, nós também formamos esses hábitos, né? Fora de nós, muitas vezes negativos, contraproducentes, que é os animais, os vegetais, a terra em si, várias situações que nós ainda inconscientes, não nos damos conta da profundidade da nossa responsabilidade na terra, né? E outro detalhe, eu escutei esses dias agora, novinho, está fresquinho, um médico, que falando sobre o futuro da medicina, que a medicina está avançando muito, né, através da tecnologia, mas o lado espiritual, por incrível que pareça, também está florescendo muito na cabeça de médicos, de cientistas, não é? Então é o seguinte, falando sobre as doenças do futuro, sobre os medicamentos
e através da tecnologia com aparelhos de cura, mas o que realmente vai contribuir na cura das pessoas vem através do pensamento do homem. Tá certo? Então, entra aqui a posição nossa dos hábitos, né, que nós falamos, né? Entra aqui a nossa autoevangelização, não é? Então, meus amados queridos, para a gente finalizar, por isso que eu digo sempre, isso está inserido em mim, a esperança jamais pode fenecer em nossos corações. O foco, o ideal, esse de todos nós aqui presentes e de milhares e milhares de pessoas, nós não estamos só, absolutamente. Em todos os países já está havendo esse despertar do cuidado com o meio ambiente, porque eu vejo muita coisa, eu leio, eu não perco tempo aqui no Arts, outras coisas, vendo bobagem, não. Aquilo que que me ilustra, inclusive na TV, nós temos produções, né, maravilhosas, de comentários do que se passou no mundo, inclusive as guerras, as doenças, as pestes, as coisas todas, né? Então, meus amados, eu acredito sim que não é porque eu creio por crer, mas está dentro da lógica, né? Da própria inteligência humana, que Deus nos deu esse poder admirável, junto com o coração, né, fazer coisas extraordinárias na Terra. Quer dizer, as duas asas, é o coração e a razão, não é? Então, nós aqui, quantas vezes eu sei, né, da tristeza, dá até lágrimas, meu Deus, por que faz isso com os animaizinhos? Mas por que maltratam tanto o homem? Por que essas guerras? Por que essa violência? Então, se a gente fica girando, olhando, assistindo, ouvindo só aquilo, nós sabemos que isso entram em nosso cérebro, não é? Porque, e nós como espíritos ainda pequenos, né? Na força real de não, isso aqui é passageiro, né? Vamos lutar, vamos abrir a janela, né? Da alegria, da esperança, vamos abraçar a todos, vamos transpor esses pensamentos debilitantes, né? Negativos, destruidores da nossa vida, né? Em sentimentos opostos, né? Que nos erguem, que nos levantam. Então, o trabalho de vocês aqui é da Trícia, é da Carolina, é teu, é da Andréia, é da nossa amiga amada de Portugal, é da Fábio, é da Trícia, de todos vocês, é uma maravilha. E isso tem uma ressonância no plano espiritual muito grande. Mas é preciso também que, paralelo a isso, tenhamos calma, perseverança com calma, sem angústias vazias, porque a Terra, os planetas, têm dono. E esse dono, ele sabe tudo o que está ocorrendo. Não precisa, ai meu Deus, como vai ser daqui a uns anos? Como é que vai ser a agricultura? Problema do gelo? Não, gente, calma. O trabalho primeiro e maior é intrínseco, tá, amados? É dentro dos nossos corações. Sabe, chegar o momento de ouvir toda essa negatividade, todas essas violências e maldades, e sentir que o nosso coração está cheio de compaixão.
aí sim nós vamos ter a paz, a serenidade, para continuarmos sempre o foco, sem sofrimentos. Porque o amor não perde sofrimento, dor, lágrimas. O amor nos dá força, alegria, compaixão de abraçar a todos. Não é verdade? E é verdade, sim, nós interagimos, nós estamos sabendo com árvores, com animais, com a pedra na mão, não é? Com tudo. Eu digo, para encerrar, me perdoe que eu estou demorando. Vocês sabem, amados, que eu já tenho por anos o hábito de agradecer. E eu já falei, eu acho que isso aqui. A máquina de lavar roupa, eu cuido, né? Assim, trato bem tudo para não haver estrago. Mas toda vez que eu ocupo, termino, eu digo, obrigada, minha querida. Tudo. Por quê? Porque tudo vem da terra, gente. O liquidificador veio da terra e como ele é maravilhoso, eu digo, meu amiguinho, que coisa boa, né? Ralar um coco ali, fazer uma sopa, enfim, tudo. A nossa casa, né? Tudo limpinho. Porque isso, sabe, já vai preenchendo a gente dessa vibração, dessa energia do universo, né? Então agora eu abraço vocês virtualmente, mas com amor, com carinho, com essa esperança que me traz também força para viver e continuar, e não me desesperar, porque se nós não vigiamos e oramos, tem dias que a coisa é tão grandiosa que a gente tem que dar uma choradinha. E essa choradinha é abençoada por Deus, porque chorar por compaixão, chorar por amor, são lágrimas abençoadas, que também nos limpam um pouco, nos reforçam. Tá, meus amores amados, minhas irmãs queridas, meu irmão do coração, o meu filho do coração, e você sabe que meus filhos estão todos na espiritualidade, não é? Então o Roberto se intitulou a mãezinha dele, né? A Carola, a mulher dele, a coisa mais linda, então também ela é minha filhinha. E vocês também, minhas irmãzinhas amadas. Obrigada e desculpe, olha, e se alguma fala minha não for certa, tá meia lero-lero, façam-me o favor, eu estou aprendendo. Me ajudam também. Tá, meus amados? Ficamos com Deus. Obrigada por tudo. A gente é que te agradece. Esse banho de energia que a gente precisa, né? Porque tem momento que a guarda baixa, não é? Baixa. Quantas vezes em meio aos pedais, em meio a algumas ações aqui, eu mandava uma mensagem para a Natila. Me ajuda aí que a tal da angústia vazia bateu. E aí eu recebi essa energia toda aí. E como bate? Bate sim. Mas é como você falou, tem que converter em trabalho, energia, em perseverança e seguir, porque não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Não tem? Não tem. Obrigado, minha irmã, obrigado. Aqui, ó, a Ana lá de Hanover diz que gratidão pelas suas palavras, que bênçãos. A Trícia, perfeita essa fala agora no momento porque estou passando com essa necessidade de orar e vigiar. Tamo junto, Trícia, todos nós, a gente precisa disso. A gente precisa, como precisamos de água. Indico comigo. É verdade. Como precisamos de arroz, feijão, couve, uma fatiazinha de laranja, a gente precisa disso. Vamos adiante, minhas amigas. Falta pouquinho aqui para a gente chegar lá. A gente está na linha do tempo, não é? Depois de Jacarta, a conferência, teve um trabalho fantástico em todo o mundo, que levou 8 anos para que, assim, ó, muitas entidades, mundo afora, finalizassem a Carta da Terra, que foi lançada na cidade de Haia, na Alemanha, na Holanda. Carta da Terra, um momento histórico. Começou a preparação. E aí, em 2005, lançada a Carta da Terra em Ação, também na Holanda,
com 62 artigos de especialistas tratando sobre essa temática ambiental. Durante o encontro, fala o Villarraga, decidiu-se criar ainda um conselho internacional, olha só isso, formado por especialistas que, em conjunto com a Secretaria-Geral da Carta da Terra, dariam início à iniciativa da Carta da Terra, um núcleo de catalisação e mobilização mundial desse documento junto a todos os povos do planeta, visando a efetiva realização da visão de um futuro melhor, sistematicamente sustentável, a ser alcançada por meio da ação consciente, espontânea, natural e orgânica de milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, era um movimento da sociedade. Não tinha uma grande liderança, um grande guru. Não, foi um movimento... foi quase que uma universalidade das fontes que a gente fala no Espiritismo, né? Foi uma universalidade dos movimentos por todo o planeta. Foi um negócio fantástico, que o Villarraga fala muito bem no livro. Ele fala aqui, ó, diferentemente de uma proposta tradicional de ativismo, não há um representante oficial da Carta da Terra em cada país, mas milhares, distribuídos não tradicionalmente, obedecendo aos apelos individuais e comunitários de cada região, cada local do mundo, expandindo-se da forma mais adequada para cada ponto, na velocidade que as condições permitissem. Eu acabei de falar, não lembra isso, a universalidade das fontes de Kardec? Uma universalidade do ativismo? Lembra demais para mim. E aí chegamos em 2015, lançamento da Agenda 2030 e das ODS. Isso aqui já passou. E o que são, né? As tais ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são interdependentes e sustentam os 3 pilares do modelo de desenvolvimento sustentável: prosperidade econômica, conservação do meio ambiente e justiça social. São o resultado de mais de 2 anos de um intenso processo de consultas públicas, interações entre todas essas organizações, instituições governamentais em vários níveis e também com representantes da iniciativa privada, que eles também têm, e muito, né, o que fazer, o que ajudar nesse sentido. E quais foram as visões de mundo dos países que assinaram a Agenda 2030 lá em 2015? Que era um mundo, para eles, um mundo ideal? Qual era a visão? O que eles queriam com a Agenda 2030? Um mundo livre da pobreza, fome e doença, livre da violência e do medo, com educação e saúde, com proteção social para todos, com acesso à higiene e saneamento para todos, com habitats humanos sustentáveis, respeitando direitos humanos, respeitando raça, gênero, diversidade cultural, um mundo onde houvesse uma relação sustentável com a natureza e com a biodiversidade. Essa era a visão dos 196 países que assinaram a Agenda 2030. E essa visão, diz o Villarraga, é complementada com a visão espiritual que o Espiritismo oferece sobre a progressão dos mundos. Marca, assim, paralelamente, o progresso dos homens, dos animais e seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. A visão da Agenda 2030 é uma representação de um mundo de regeneração, tal como o Kardec o descreve. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Mas, minhas amigas, rapidinho aqui, qual é o ponto forte que eu identifiquei aqui de atenção nessa visão de mundo dos líderes, dos signatários da Agenda 2030? Qual é o ponto de atenção? Qual é o ponto, a fraqueza talvez aqui, não é? Podemos chamar assim. Na minha humilíssima opinião, o antropocentrismo. Está certo, há uma menção à natureza e à biodiversidade, mas no mais, todas as demais visões do mundo contemplam o bem-estar, a paz, a saúde, a vida plena dos humanos. Aqui, na minha opinião, é um ponto de vista que pode não haver concordância da parte de todos, mas há aqui um forte elemento de
como a pintura de Michelangelo na Capela Sistina nos mostra, como se Deus tivesse somente ao homem, usando essa pintura aqui como parâmetro para analogia, como se o homem fosse o centro da criação. Não é? Essas visões aqui de mundo me transmitem um pouco isso, não é? E a visão dos líderes mundiais à época, em 2015. É só um ponto de atenção, não é? E aí o Villarraga fala, será que nós vamos chegar lá, 2030? Vamos atingir os objetivos? Ele mesmo diz, dificilmente, pois requer uma mudança fundamental de atitudes e hábitos para que desenvolvamos e expressemos mais o nosso amor, fraternidade, solidariedade pelo próximo e pelas outras espécies que evolucionam conosco nesse planeta. No entanto, e aí entra o que a Natila acabou de falar com muita propriedade. No entanto, é preciso que a nossa visão continue perseverante, inspirada nesses objetivos, serena, porém firme, sem desistir. É essencial para o nosso futuro seguirmos nessa direção, a de um mundo fraterno, justo e cuidadoso com o nosso belo planeta azul. O importante dessa visão é que ela muda o rumo atual da sociedade. Espero, não é? É esse o grande aporte dessa resolução da ONU, pela qual nós, espíritas, deveríamos trabalhar decididamente por implementar, pois nos leva na direção de um mundo melhor. E nesse sentido, tem uma obra muito interessante, chamada O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência, do pesquisador Luiz Marx, que é muito interessante, recheada de informações científicas e que dialoga muito com esse nosso trabalho. E pouco a pouco, ao longo das nossas conversas aqui, eu vou trazer um pouco dessa obra aqui para nós também. E aqui, já chegando no finalzinho, o nosso momento do ativismo. É um momento que novo aqui, tá? Novidade, tá, turma? É um momento que a gente conversa muito sobre o ativismo, mas é importante trazer mais exemplos. Para começar, eu trago uma fala do espírito Casemiro Cunha, uma psicografia do Chico, onde ele diz que a lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens cuidam dos animais. Isso está na obra Cartilha da Natureza. Linda obra, linda obra. Quem tiver a oportunidade de ler. E aqui eu trago o depoimento de uma pessoa que gerencia um santuário de recolhimento de animais em precaríssimo estado de saúde. No dia 25 de novembro de 2015, olha só, 2015, o mesmo ano que nasceu a Agenda 2030, um pedido de ajuda para uma égua que estava caída com as duas pernas machucadas em um terreno na cidade de Tremembé, São Paulo. Meu coração vibrou de uma maneira que, mesmo nunca tendo resgatado um cavalo na vida, eu fui até o local. Pedi para algumas pessoas ajuda e lá estávamos nós na tentativa de salvar aquele animal que já não estava mais no local. Moradores avisaram que ela era dos Sem Terra, do movimento dos Sem Terra, e que eles a levaram. Fomos até o assentamento e ficamos horas negociando o seu salvamento. Quando olhei para aquela égua com feridas nas duas pernas, ossos aparentes, prenhe ainda por cima, vi seu olhar de medo. O medo não era só por sua própria vida, mas pelo filho que carregava. Ali, bem ali, nasceu o santuário. Prometi a ela que jamais a abandonaria, que seu filho nasceria livre. A partir desse instante, fui mudando completamente a minha vida para poder cumprir a promessa que havia feito. Saí de casa, mudei de cidade e da cidade para a zona rural. Cumpri o prometido. Seu filho é uma filha, chama Samadhi. Nasceu linda, alegre, livre. E hoje, Shanti, o nome da égua, é a mãe do santuário e todos que chegam para a libertação no santuário são filhos de Shanti. Quem deu esse depoimento foi a Rosângela Coelho, diretora deste santuário, o Santuário Filhos de Shanti. Então faz um trabalho nobre, com extrema dificuldade no interior de São Paulo. Talvez a Andréia conheça, eu peguei assim, estudei o caso, assim, o trabalho deles, mas eu não tenho um conhecimento maior, mas tomei conhecimento dos vídeos, todas as ações, exemplos que eles levaram a efeito, todos os animais são resgatados que estão lá, das mais variadas espécies.
Então, aqui está um exemplo muito bonito de mãos à obra, mãos na massa, não é? Em torno da paz e da vida de todos. Aí, ó, fala, Ana. A Ana tem um carinho, uma ligação especial com os equinos. Fala aí, Ana, não vou dar spoiler. Então, assim, rapidinho, eu até ia falar depois, mas já que tu colocasse agora, nada por acaso, né? Aqueles que se interessarem pelo tema, depois peçam para o Roberto meu telefone, porque eu aqui, eu já tive a oportunidade de melhorar a vida de muitos animais, por causa, é o meu trabalho, né? Mas principalmente fazendo medicina chinesa, e por causa de várias coisas, eu me liguei agora, estando aqui online, me liguei a um local no Brasil, e agora eu estou com a missão de ligar empresas, pessoas, porque todos esses santuários, todas essas pessoas que resgatam animais, sofrem de um grande problema, que é a manutenção. Então, eu, como estou com essa missão de ligar pessoas, a gente sabe que o mundo está cheio de pessoas com uma concentração enorme de riquezas e que querem, às vezes, fazer a caridade, mas elas não sabem para quem, porque elas não se sentem confortáveis, muitas vezes, com pessoas ou grupos desconhecidos. Então, eu me coloco aqui à disposição, se alguém conhecer, tiver algum contato. Eu estou tentando arrumar condições para 2 locais no Brasil, não conhecia esse, quem sabe não pode ser um terceiro, tá? Então, qualquer coisa, se alguém tiver interesse, contatos, por favor, peça meu telefone para o Roberto e vamos estabelecer ligações. Obrigada, era só isso. Legal, a gente é que agradece. O nome disso é Rede, Teia da Vida. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente vai descobrindo, vai montando as pontas, as tramas de uma rede. Isso é lindo demais. Exato. E graças a Deus eu tenho essa facilidade de comunicação, sabe? Conheço bastante gente, então eu já me dei conta que a minha missão aqui, fora, visualizando isso, é fazer essa rede, é ligar esses pontos. Isso aí. A Estelinha vai ter que sair. Estela, beijos. Obrigado por estar com a gente aí. Até uma próxima. Até a próxima em março. Beijo grande. Isso aí, gente. E as redes vão se formando. Um exemplo de rede foi a participação em dezembro de uma amiga, aqui a Elaíse, talvez vocês recordem, que é plantadora de árvores, entre outras coisas, e surgiu, cheio de ideias e tal, e a gente está com a ideia de fazer um projeto de reflorestamento, enfim, e assim as coisas vão acontecendo. A gente vai encontrando as pessoas no caminho que nos ajudam a fazer as coisas acontecer. Isso é fantástico. Gente, quase terminando mesmo. Datas especiais em janeiro e fevereiro. Em janeiro, a crise, o crime ambiental, janeiro marrom, é considerado janeiro marrom. Andréia, diga lá, minha amiga. Vou falar da tua terra aqui, tá? De Minas. Isso. Não, eu só ia citar, vocês falaram sobre esses trabalhos, né? A questão das búfalas de Brotas, que eu imagino que todo mundo, ou quase todo mundo, deva ter conhecido, e quem não conheceu ainda, acho que vale a pena, que é a libertação das 1000 búfalas, né? Que foram encontradas praticamente mortas e assim, em estado muito debilitado, e que elas todas agora estão em 2 santuários, né? E assim, é um trabalho, e vale a pena entrar para ver o vídeo delas chegando no novo lar, né? Assim, é de arrepiar, porque a gente sente a energia realmente no olhar e na alegria deles, né? Parece que foi um renascimento. Então, assim, acho que todo mundo que tem apreço por animais, quando vê essas cenas, eu acho que fica extremamente feliz, né? Porque apesar de tanta dor, de tanta angústia que a gente sente por tantas questões, né, difíceis, quando a gente vê situações como essa, presencia, né, e também eles estão em busca de auxílio, né, porque um recebeu 500 e poucos e o outro 400 animais, a um custo muito alto, né. Então, assim, é um trabalho lindíssimo que vale a pena conhecer, até mesmo para nos deixar um pouco mais esperançosos, né? Isso aí. Na humanidade.
pegar a vibe da mensagem da Natila e nos encher ainda mais de esperança, né? Assim, ó, anotei, viu, Andréia? Vou atrás desse vídeo aqui e no próximo encontro vamos, se Deus quiser, divulgar aqui. Gente, Minas, né? Por que é o Janeiro Marrom? Rapidinho aqui, mostrar para vocês uma reportagem, segundos, tá? O André Trigueiro visitando. Para quem não está ligado no acidente, foi aquela barragem que rebentou-se em Brumadinho e que fez um estrago, assim, absurdo. Eu não vou falar muito para não tomar o tempo, porque a gente está avançadíssimo aqui já na hora, mas uma das minhas maiores experiências da vida foi... eu ganhei com isso. Foi como voluntário do CVV passar uma semana lá em Brumadinho, conversando com as pessoas que estavam numa situação emocional pré-suicídio, sabe? Por conta do que aconteceu. Então, assim, o que aconteceu em Brumadinho é algo assim que não tem palavras, não tem palavras. Eu vou deixar o Trigueiro mostrar para vocês aqui como está a coisa hoje em Brumadinho, ou seja, muito pouco mudou. O cenário é de terra arrasada. Parece um campo de batalha depois de uma guerra fratricida. Não há mais água, há girados ainda, a perda de patrimônio, casas que foram destruídas, restam os escombros, moradores que se ressentem da falta dos seus, pela perda dos entes queridos. A gente está vendo aqui algo difícil de descrever e esse é o saldo. Olha só, esse é o saldo monumental. A gente coloca o pé e não consegue sair. E a gente veio aqui registrar exatamente isso. Esse é o legado da lama monumental que ainda persiste, que ainda não foi retirada. E que nos causa perplexidade. A gente veio aqui contar uma história, e essa história pode ser contada de que jeito? Se a gente não vê nenhuma perspectiva ou projeção, quanto tempo vai levar, quanto vai custar a remediação dos danos nesse local. Triste. Muito triste. Muito triste. Brumadinho. É um negócio assim, impressionante que aconteceu e, de fato, muitos anos depois ainda pouco se fez, não é? Dia 17 de janeiro, Dia dos Protetores dos Animais, também uma data muito importante. Dia 26 de janeiro foi o Dia Mundial da Educação Ambiental, também outra frente de batalha, de trabalho muito, muito importante. No mês de fevereiro, tivemos o Dia Mundial das Leguminosas, muito legal. E aqui, né, tivemos uma aniversariante em fevereiro, pena que ela não está aí. Mas eu mandei uma mensagem para ela, a Carlise, ela estava de aniversário agora nesse mês de fevereiro. Eu estava torcendo para que ela estivesse aí para a gente dar um abraço virtual nela, mas ela não pôde vir. Então, gente, para resumir a noite, tá? Terminando mesmo, prometo, eu exagerei hoje, né? Mas é assim, a primeira noite do ano, com um livro novo, puxa vida. O que a gente fez? Apresentamos a obra da vez, buscamos inspiração no espaço e na obra do Vila Haga, vimos coisas muito boas que estão acontecendo por aí, e outras nem tanto. Visualizamos a história dos acordos internacionais ambientais no planeta, antes de 2030, da Agenda 2030, associamos Kardec e outras mentes com uma nova ordem mundial e compreendemos ainda muito o que tem que fazer. E entramos no livro, né? Desafios, obstáculos e enorme responsabilidade de espíritas e não espíritas. E a nossa urgente necessidade de reconexão com a natureza. E aí, por que eu trago essa imagem ali, tá? Ali quem está no chão, ali está Orígenes, um filósofo grego
da linha dos cínicos, não o cinismo que a gente pejorativamente fala aqui, né? Era um movimento filosófico muito parecido com as ideias de Francisco de Assis, tá? Diga-se de passagem, muito desapego. E ele vivia de uma maneira muito simples, ele vivia num barril, até tem um barril atrás dele ali. Ele tinha um barril, e ele estava de boas vivendo assim. E ele, uma inteligência privilegiadíssima, não é? Ele viveu a época de Alexandre o Grande. E Alexandre, ouvindo falar a respeito de Orígenes, foi visitá-lo e queria trazer Orígenes para ser um dos seus conselheiros, não é? Conselheiro de Alexandre o Grande. E aí, então, estava lá Orígenes sentadinho, na Grécia ali, antiga. Aí chega Alexandre o Grande e, para resumir a conversa aqui rapidinho, pergunta para Orígenes, né? O que você quer para que você trabalhe comigo, seja o meu conselheiro, me acompanhe nas guerras, enfim, nas viagens pelo mundo afora. E a Orígenes disse, eu quero o sol. Mas como assim o sol? Você quer a estrela, o sol? Mas isso eu não posso fazer. Não, Orígenes não estava falando disso. Eu quero o sol. Não, eu quero que saia da frente e atrapalhe o meu sol, porque eu estou aqui pegando o sol, eu estou aqui em contato com a natureza, estou reconectado. Me deixa aqui. Me deixa longe das questões do mundo, que eu estou muito bem. Essa reconexão de Orígenes, né, que eu quero trazer aqui como exemplo, que eu acho fantástico. Orígenes, vale a pena ler, dar uma estudadinha, que olha, era uma mente incrível. Isso, minhas amigas, puxa vida, como exagerei no tempo. Terminamos aqui essa nossa primeira noite. Aqui está a bibliografia de tudo que a gente viu hoje, e que vai para o nosso site, aliás, o nosso site que está em construção, tá? A equipe da comunicação da MAV está trabalhando aí, Patrícia Valente, a Carol, a Trícia, a galera está lá ajudando. Em breve teremos um site novinho em folha da MAV, viu? Inclusive com tradução de todos os conteúdos para inglês, espanhol, para outras línguas, vai ser um negócio fantástico. Gente, era isso. Não, a Trícia diz que a Trícia está sim, ela está ajudando sim, ela fica se fazendo, não, ela está ajudando sim. Gente, era isso. Quem quiser sentir a vontade para fazer uma palavrinha final, para a gente encerrar aqui, fica à vontade, né, para a gente dar o encerramento da noite aqui. A Natila levantou a mão, depois baixou. Esse... Não. Então tá. Eu queria pedir desculpa pela demora, foi eu que eu falei, não tua. Quem fala demais sou eu aqui. Não tem que pedir desculpa a nada. A gente precisa dessa mensagem, Natila. A gente precisa. É pão que precisa para o nosso alimento. Fala aí, Ana Paula. Só mesmo para dizer à Natila que eu estou muito grata pelas palavras dela. Porque ela fez o ponto de situação que nos tranquiliza, embora nos deixe aquela margem que temos que trabalhar os níveis de consciência que nós estamos a fazer, não é? E vamos investir nisso. Ela dá-nos todo o enquadramento que verdadeiramente a filosofia espírita nos transmite, não é? Ela faz-nos aquele ponto de situação, traz-nos. Ela não nos traz à terra, ela leva-nos ao céu, não é? Venham cá acima agora um bocadinho. Porque o recado é este, tranquilizem-se, nós já estamos a fazer a nossa parte. Foi tão bom ouvir isso, tão gratificante, que ela levou mais lágrimas. Obrigada, Natila, muito obrigada mesmo. Obrigada, Marta. Então é isso, gente. Muito agradecido, todos nós, né? Cada um desses corações presentes hoje aqui, elevando ao céu nossa gratidão por estarmos aqui, por estarmos todos contribuindo, todos nessa onda de energia, de boas vibrações, de esperança por dias melhores, aquela esperança que não espera, mas que procura fazer acontecer. E tudo isso por obra tua, Mestre, que está conosco, que caminha ao nosso lado por esses caminhos espinhosos por vezes, e nunca nos abandona, nunca nos deixa sem a energia do caminho, sem as forças que a gente precisa para fazer o bem para nós mesmos, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe e para todos os elementos da vida nesse planeta. Então, sê conosco, Jesus, sê conosco sempre nessa caminhada. E traga Francisco junto. Nós precisamos
de todas as forças, todas as falanges espirituais nos acompanhando, nos dando força nesse caminho, porque somos ainda muito pequenos e precisamos ainda fazer mais. Como disse Francisco, comecemos, porque pouco ou nada fizemos. Nós te agradecemos então, mestre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, amados. Gente, obrigado, né? E eu continuo as palavras de Francisco, porque eu acho que isso, claro, acredito que para todas nós, né? Todos nós estamos aqui, todos nós, cada dia a gente acha que a gente fez pouco, e é isso que nos ansia. Mas a gente está fazendo alguma coisa, isso é que a gente tem que lembrar. Pouco é um pouco muito. Gratidão por eu poder estar aqui com você e até a próxima. Seja bem-vinda, viu, Ana? Tua presença foi muito legal hoje aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Elane, beijo para todo mundo. Boa noite, Tchau. Obrigada, Roberto. Até a próxima. Boa noite, gente. Desculpa chegar Tchau, pessoal. Beijos. Beijos mil. Se cuidem. Tchau.